pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre Strangers from Hell, a nova série aí de terror psicológico que a Netflix liberou pra gente. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, eu falo sobre séries de todos os tipos, pode se inscrever aí embaixo se você é novo, ativar o sininho pra receber notificação de vídeo novo também. E eu queria pedir pra todo mundo deixar o seu like, porque ele é muito importante pra ajudar na distribuição do vídeo, tá bom? Como essa série é bem complexa, esse vídeo, além de um review, é também um vídeo onde eu vou dissecar aí o final, pra vocês entenderem um pouco melhor o famigerado final explicado, pra quem ficou aí com algumas dúvidas, porque tem um final um pouco confuso mesmo. Então esse início de vídeo é sem spoilers do meu review, então você pode ir assistindo tranquilo, caso você ainda não tenha visto a série. Quando começar a zona de spoilers, onde eu vou falar sobre o que aconteceu mesmo no final e quais são as explicações do que realmente rolou, eu vou avisar vocês. Então, por enquanto, você pode assistir tranquilo. Quando chegar na zona de spoilers, eu aviso. Ah, só uma coisa, lá no meu Instagram eu posto fotos de looks inspirados em personagens. Então, se você não me segue por lá também, pode me seguir lá. Eu posto várias novidades de séries que vão rolar. E também tem conteúdo exclusivo com templates, com wallpapers e várias outras coisas. Strangers from Hell é um thriller coreano composto de 10 episódios de aproximadamente 1 hora cada. Esse thriller, na verdade, foi exibido em 2019 lá na Coreia e ele chegou agora na Netflix aqui pra nós. Gente, quem é fã de Bates Motel vai amar essa série. Conta a história do Jong-Choo, que é um jovem que se muda pra Seul por causa do trabalho dele, né? Aí ele precisa de um lugar barato pra viver, porque ele não tem muita grana e tudo mais, e ele também precisa ajudar a família dele, então ele encontra uma pensão aí, que é um lugar meio esquisito, e conforme ele vai morando lá, ele vai descobrindo coisas bizarras relacionadas às pessoas que lá também viviam. E aí ele descobre que o lugar é um verdadeiro inferno. O Jong-Choo é um personagem que é visto pela sua família como um personagem provedor. Ele tem o pai ausente, o irmão dele é doente, a mãe sempre pede ajuda pra ele. Então ele não tinha como simplesmente largar o emprego, vazar daquele lugar, a mãe dele confiava nele. Eu tô genuinamente muito surpresa com essa série. Thrillers coreanos são um acontecimento, né? Parasita que o diga. E essa série, ou dorama, como vocês preferirem, é de um primor técnico que eu não vejo em muita série americana. A direção é um acontecimento. A série tem muitos match cuts, que é quando uma cena termina no início da outra, no sentido de que, por exemplo, eu peguei esse caderno aqui, só que daí quando vai abrir o plano do personagem que tá folheando o caderno, na verdade é outro personagem, entendeu? Tipo, o final de uma cena encaixa no início da outra, de forma com que parece uma coisa só. A série também tem transições incríveis de cena, tem algumas cenas que a câmera é dentro da parede, então a gente vai vendo ela passando por trás, assim, da parede, e a imagem fica com várias coisas pretas, assim, então a gente vê os personagens dentro das portas, assim, conversando entre si, com a distância da parede que tá toda preta. Também tem muito plano zenital, ou plongé total, que é a câmera em 90 graus, assim, me lembra muito um filme que foi feito de uma peça de teatro, agora eu não lembro o nome do filme, porém vou tentar lembrar, que a câmera, em vários momentos, ela tá de cima, assim, sempre que ele sai daquele quarto dele, a câmera tá de cima, e eu acho isso sensacional. De verdade, eu fiquei impressionada, assim, com a direção e com a fotografia da série. É tudo extremamente denso, nos deixa muito ansiosos, tem uma atmosfera pesada, nos faz esperar por qualquer próximo movimento, mas mesmo assim a gente se surpreende. O roteiro é magistralmente escrito e faz a gente duvidar da nossa própria sanidade ao longo da série. A gente fica se perguntando o que tá acontecendo, muitas vezes demora pra se revelar, a gente não sabe o que tá rolando até o último minuto. Inclusive o final, como eu já disse, foi bem confuso, eu já vou falar disso, por enquanto eu quero ainda salientar outras coisas, como por exemplo a atuação. O Dong-wook, que interpreta o dentista Moon-jo, gente, que personagem complexo, que personagem bem desenvolvido, amedrontador, assim, com uma construção impecável. Eu acreditei em cada segundo dele de tela. E o ator Jong-hwan, que faz os gêmeos, também é excelente. Ele é sensacional e os dois personagens eram tão distoantes que eu fiquei muito impressionada quando eu vi que era o mesmo ator que interpretava os dois gêmeos. É muito doido também ver o desenvolvimento da personalidade do Jong-Choo. Ele era bem tímido e recluso, ele foi ficando cada vez mais perturbado. Ele sempre tinha muita dificuldade pra conter a raiva que ele sentia dentro dele, que era muito forte. E o dentista só ajudava ele a externalizar isso, colocando assim umas coisas na cabeça dele, incentivando ele de forma indireta. Então o personagem teve um crescimento surreal ao longo da trama. E ele acabou se tornando um personagem com várias questões psicológicas. Claro que tiveram algumas coisas que me incomodaram. Por exemplo, a namorada do Jong-Choo era muito idiota, ela não acreditava em nada do que ele dizia. Ela tava lá, assim, pra ser uma aleatória, então me incomodei muito com ela ao longo da série. Além de que também ele era constantemente destratado no trabalho, né? E isso porque ele vinha de uma classe social que era inferior. E essa série é tipo um estudo social, né? Porque ela mostra como na Coreia as classes sociais são muito importantes, as suas posses são muito importantes. Por exemplo, tem uma cena
cena da praça, né, que o Jong-Choo escuta um casal de amigos, sei lá, um casal de namorados, falando sobre as posses de uns conhecidos deles, assim, tratando o cara que mora no apartamento alugado como um inútil, sabe? E é muito louco, porque isso pra eles é uma coisa extremamente importante. Mas enfim, em contraponto da namorada, que era uma otária, tem a policial, que era uma personagem extremamente interessante, muito esperta. É o tipo de personagem feminina que eu gosto muito de ver nas séries. Eu realmente fiquei bem mexida com essa série, eu não esperava que ela fosse ser assim, eu fiquei bem impactada, eu me impactei mais do que com extracurricular. Eu achei muito interessante que ele ia se vendo num buraco, que ele tava cada vez mais fundo nisso, e ele não tinha como sair, e não tinha nada que pudesse ser feito a respeito disso. E a série explorou um medo que a gente vê poucas vezes sendo explorado, assim, em produções de cinema ou televisão, que é o medo de pessoas. Não tem nada mais assustador que pessoas, já dizia uma fanfic antiga minha, o que é perigoso mesmo estar vivo. Eu adorei que não tratou de espírito, de assombração, tratou do medo carnal do que outros seres humanos bizarros podem fazer com você. E daí você não tem pra onde fugir. Bom, aqui vou iniciar os spoilers, a nossa famigerada spoiler zone, então se você ainda não viu a série, vai lá ver, é imperdível, é uma série muito boa, muito bem desenvolvida, que tem esse final bem surpreendente. Então se você ainda não viu, por favor, não continue vendo o vídeo, porque vai estragar a sua experiência vendo a série. Mas se você já viu a série e quer saber aí o que é esse final, o que aconteceu, o que realmente aconteceu, o que não aconteceu, eu vou explicar pra vocês direitinho agora. Então, essa é a nossa spoiler zone. Se você ainda não viu, vai lá ver a série e volta aqui. O que mais me encantou nessa série é que ela é uma história construída na questão psicológica mesmo. Eu vi muitos elementos de psicose, de Bates Motel e do Clube da Luta nessa série. Inclusive, tá aí a explicação pro final, né, que tanta gente ficou na dúvida, porque o Jong-Choo contava uma coisa, a namorada dele via outra, e aí a gente ficou na dúvida, mas tudo foi esclarecido quando a policial teve a visão dela da situação. O dentista existiu, sim. Ele era o psicopata, serial killer que matava as pessoas por puro prazer, de forma extremamente organizada. Ele ainda comia carne das vítimas dele, ou seja, era canibal, enfim. E ele tinha, assim, a ajuda das pessoas que moravam na pensão, que tinham dividido orfanato com ele, né? Ele tinha crescido no orfanato. Enfim, tudo que mostra ali do dentista, dos assassinatos na pensão, tudo realmente aconteceu e tudo foi cometido pelo dentista. A coisa é que ele viu no Jong-Choo um parceiro em potencial, assim, que eles poderiam sair matando juntos pelo mundo. E nisso ele foi se aproximando, ele sempre esteve meio presente, sempre que o Jong-Choo precisava, ele tava meio ali, ele tava bem ligado aí nas coisas que o Jong-Choo vivia e, inclusive, ele ajudava ele era quase um guardião do Jong-Choo. E, ao mesmo tempo, como eu já falei, ele ia plantando ali coisinhas na cabeça do Jong-Choo pra ele começar a externalizar a raiva que ele sentia dentro dele e não conseguia conter. Quer dizer, ele continha, mas ele tinha dificuldade em conter. Aí, a gente chega no ponto que o dentista psicopata prende a namorada do Jong-Choo lá na pensão. E quando isso acontece, o Jong-Choo já tava num ponto que ele tava muito transtornado, muito psicótico, porque sim, ele desenvolveu psicose de tão perturbado que ele ficou com tudo que ele viveu. E aí, quando ele tava lá no quarto andar, o dentista mandou ele matar todo mundo e ele matou a todos. Ele desenvolveu um transtorno de personalidade dissociativa e aí que entra o rolê do Bates Motel. Psicose também, né, obviamente, porque é a obra original, mas em Bates Motel que a gente tem a história mais bem explicada aí de como tudo começou. Se você ainda não viu Bates Motel, fica a dica, essa série é maravilhosa. Tem aí alguns spoilers da série, mas é meio que o plot da trama, então não é bem spoiler. Enfim, voltando. O Norman matava quando a persona Norma assumia o controle do seu corpo, que eram aqueles blackouts aí que o Norman tinha e depois ele não se lembrava do que tinha acontecido. O Jong-Choo matou a dona da pensão, o gêmeo que tava sobrando e o cara tarado. E ele fez isso com a personalidade do Monjo, que é o dentista, assumindo o corpo dele. Dá pra ver até pela expressão que ele faz que é diferente, porque quando a gente tem a visão da policial de toda a situação, a gente vê o Jong-Choo matando esses três e dá pra ver que ele tem uma expressão completamente transtornada. E quando ele matou o Monjo, que é o dentista, ele tinha uma expressão muito mais parecida com a expressão natural dele, ou seja, ele já tinha voltado ao normal e ele estava matando o dentista em forma de autodefesa. E depois que ele mata o dentista, ele começa a alucinar como se o Monjo ainda estivesse vivo, e é essa a parte que a namorada do Jong-Choo escuta e fica meio transtornada, porque o Jong-Choo tá alucinando que o Monjo ainda tá vivo e tá tentando matar ele, enforcar ele, enfim, mas na verdade ele já estava morto. Só que o Monjo, mesmo depois de morto, continua vivendo dentro do Jong-Choo
porque o Jong-Soo desenvolveu esse transtorno de personalidade dissociativa, ou seja, ele tem a persona Monjo dentro dele, assim como o Norman tem a persona Norma dentro dele, entendeu? E é por isso que pro Jong-Soo é como se fosse um apagão, assim como é pro Norman, porque ele tá com uma personalidade que não é a dele, é uma personalidade que assumiu o corpo dele e faz essas coisas. Então ele, normal, no seu estado normal, ele não lembra de nada que ele fez. E a detetive, ele no final começa a enxergar o Monjo nos lugares por puro transtorno de estresse pós-traumático, porque o Monjo morreu sim, e a gente vê ele ali quando tem aquela cena final ali do Jong-Soo no hospital e a gente vê ele meio que no corpo do Jong-Soo, porque fica claro que a dupla personalidade tá ali, que o Monjo é como se fosse um alter ego do Jong-Soo e ele vai continuar aí, a alma dele meio que viva dentro do Jong-Soo. Não tem nada a ver com possessão, gente, é questão de transtorno dissociativo de personalidade mesmo, existem muitos artigos na internet que vocês podem ler sobre isso. Inclusive, assistam Bates Motel se você ainda não assistiu, e você vai entender até melhor a questão de Strangers from Hell. Enfim, é isso, acho que eu expliquei pra vocês o final. As coisas aconteceram como aconteceram, mas foi meio que na visão da policial, que foi a visão correta do que aconteceu. E, obviamente, o Jong-Soo não teve culpa das coisas que aconteceram, porque ele desenvolveu uma psicose, então ele fez isso sob efeito aí das alucinações dele, e ele não fez isso em sua consciência. Bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo pra vocês e até a próxima!